Bem, em primeiro lugar, eu fico muito feliz pelo convite. Doutor André já há muitos anos brilha no direito condominial, no direito privado como um todo, né? E me sinto muito honrado pelo convite. Os demais amigos e amigas que estão aí também, a Fátima, Marília, Robson, que eu estou vendo aí, a Olivia, que acabou de chegar, a Márcia, um abraço aí para vocês. Espero que a gente se encontre presencialmente em alguma dessas andanças da vida aí, né? Ou quando estiver em Brasília, ou vocês ficam mais, não sei se vocês. André, você é mais de São Paulo, né? Você fica em São Paulo, né? Eu vou muito a Então, eu São. estou em Salvador. Então, professor, eu estou em Salvador, mas a gente roda o Brasil inteiro. Aqui tem colegas de todo o Brasil. Inclusive, vou estar em Brasília no dia 31. Vou lhe mandar mensagem, quem sabe a gente consegue tomar um café. Enfim, será Bom, uma honra. na verdade é provável que eu esteja em Salvador no dia 31. Não, não, eu não sei se é de Ah, nem 31. fale. Na verdade, eu vou no final de semana para Salvador, que eu vou dar uma palestra aí na OAB sobre um instituto bem interessante de diretivas de curatela, né? Que vai ser na OAB na sexta-feira, na última semana desse mês, daqui 2 semanas, sem ser sexta ou outra, na OAB aí. Então, se eventualmente a gente se encontrar, vai ser bom. Mas os demais amigos e amigas, enfim, algum dia me vendo, a gente se conhece presencialmente, vai ser um prazer, né? De qualquer forma, de antemão, já queria deixar meus contatos. Às vezes querem trocar ideia e tal. Eu sou muito tranquilo, eu gosto de trocar ideia. Meu, meu Instagram é Prof. Carlos Elias, mas se quiserem também, pode ficar com o WhatsApp. Só não fica mandando coisa de Lula, Bolsonaro e tal, porque meu WhatsApp já é lotado, eu não consigo acompanhar nada. Então, assim, às vezes até se tu me mandar mensagem e não responder, não é falta de educação, não, é que às vezes eu me perco no WhatsApp. Você pode ligar, não tem o menor problema. Então eu deixo aqui anotado também para quem quiser, não tem problema nenhum. Estou totalmente à disposição. Eu atualmente sou consultor legislativo do Senado em Direito Civil. É um concurso bem raro, assim, não acontece de 10 em 10 anos. E literalmente eu ganho para ficar estudando e redigindo leis. Então, tive a oportunidade de redigir condomínio de lotes, fui eu e outro colega que redigimos lá no Senado, Direito Real de Lajes também. Na época também teve a participação do Rodrigo Numeriano, que era do Ministério das Cidades, então praticamente aquela redação toda foi nossa. E várias participações em redações legislativas, assim, o código, até o Código de Processo Civil, o capião extrajudicial. Então, meu trabalho é basicamente esse, né? O cargo permite, então eu também sou advogado, sou sócio do escritório e basicamente faço pareceres, assim, muitos pareceres, peças às vezes também para, até como ghostwriter, às vezes para, especialmente para o STJ, porque eu já fui assessor de ministro do STJ e tal. Então eu vivo respirando o direito privado atrás do balcão e na frente do balcão. Antes de ser do Senado, eu era advogado da União, fui da AGU durante 3 anos, peguei uma experiência incrível de como funciona a administração pública, porque eu fiquei na corregedoria da AGU viajando e fazendo correção nos órgãos da AGU do Brasil inteiro, nos órgãos da Procuradoria da Fazenda Nacional, dos procuradores federais e dos advogados da União. Peguei uma visão muito boa de como funciona a administração naquela ocasião. E antes ainda, eu fui do STJ, eu era servidor do STJ, e fiquei como assessor de ministro em turma de direito privado, minutando votos. Então, peguei uma visão muito ampla, vamos dizer assim, de como funciona o judiciário lá da troposfera. Então, eu basicamente nas aulas, vocês vão perceber, quem já teve alguma aula, alguma coisa, aqui não é aula, aqui é uma conversa, né? Mas vocês vão ver sempre quando eu vou falar, eu tenho uma tendência a ser muito prático, às vezes até irreverente, às vezes, na forma de falar, mas é pelo fato da convicção, pelo pragmatismo. Eu gosto também de vida acadêmica, né? Eu até parei esse semestre de dar aula, eu dava aula no UNB também na graduação, eu gosto também da vida acadêmica, mas eu acho que o acadêmico sem o prático é inútil, então a gente tem que aprender a conciliar os dois, né? Queria deixar algumas recomendações antes de começar o tema, que é de condomínio pró-edilício. Algumas recomendações, especialmente porque vocês que estão aí são muito atuantes na prática. E uma das coisas que eu sinto muita falta, sempre senti muita falta,
e foi até por isso que eu procurei dar ignição a esses projetos, é você achar materiais. Por exemplo, quando você fala, vou estudar direito imobiliário, quero saber as particularidades, e você tem uma conexão umbilical com o direito registral, quando você fala de direito imobiliário, e você não acha esse material com facilidade, mas não acha mesmo. Livros mesmo, não há muitos assim que aprofundam como deveriam. Outros, quando escrevem sem a menor disfarçatez, escrevem paráfrases do texto legal, quer dizer, não resolve o problema e tal. Então, eu queria deixar para vocês algumas recomendações. A primeira é a coluna Migalhas Notariais Registrais, que eu tenho a alegria de coordenar junto com outros amigos, que são tabeliães registradores, mas são daqueles proativos, assim, daqueles que eu acho que já nasceram trabalhando. Assim. Conheço todos pessoalmente, assim, são amigos mesmo, e muito ativos. Então, a gente está falando do Flauzilino Araújo, o Hércules Benício, o Ivan Jacopetti, o Isaías e o Sérgio Jacomino. O Isaías Ferro e o Sérgio Jacomino. Que são pessoas assim, se algum de vocês já o conhece, vocês vão ver se são aquele tipo de pessoa que você conversa, eles podiam ficar em casa só parado e tal, porque já fizeram muito, eles ficam querendo inventar toda hora coisa nova e casou o espírito para a gente poder manter essa coluna. As segundas-feiras e as quartas têm saído artigos. A coluna, em princípio, é só quarta-feira, mas como há muitos artigos, a gente acabou colocando segundas e quartas. Eu te digo, só você lendo essas colunas, esses artigos, você já vai ter um upgrade incrível, assim, do ponto de vista prático, porque são artigos do dia a dia, de questões extremamente práticas do dia a dia. Inclusive, se vocês também escreverem algum artigo, alguma questão prática quiserem submeter para publicação, não tem problema nenhum. A coluna é aberta mesmo, a ideia é divulgar. Eu também mantenho uma outra coluna, que é a coluna Migalhas de Direito Privado Estrangeiro. Eu fico comparando o direito brasileiro com o direito de outros países, especialmente sobre o aspecto privado. Acho que vale muito a pena, se vocês puderem acompanhar também. É quinzenal. A publicação é quinzenal, às terças-feiras. E há um motivo para isso. Não é diletantismo, não é exercício litero-poético recreativo, ficar sabendo o que acontece fora. Não, é fundamental você saber o que acontece fora do nosso território, porque grande parte dos institutos que nós temos aqui podem ser muito mais bem interpretados se você souber como funciona fora. Na medida em que vários dos nossos institutos são reproduções ou são inspirados em institutos estrangeiros. Então, eu tento... Essa coluna eu lancei esse ano, né? Já está com alguns artigos que eu coloquei mais para comparar primeiro com o direito europeu, passando algumas noções básicas para poder entender, e a gente está procurando produzir bastante. Então, sintam-se bem convidados para poder acompanhar a coluna. E também, se quiserem, fiquem bem à vontade, com a gentileza de sempre, a doutora Andréa já apresentou esse livro, que é o livro da Lei do SERP, que eu escrevi junto com o professor Flávio Tartucci. A Lei do SERP, sem dúvida, é a lei mais importante que nós temos nos últimos anos em direito imobiliário. E é porque ela mudou coisa demais, várias mudanças ainda estão em regulamentação, estão em marcha ainda de implementação, mas não dá para dominar o direito imobiliário sem ter um bom conhecimento da Lei do SERP. Muitas questões, inclusive incorporação imobiliária, o que mais teve foram mudanças importantes. Então, esse livro eu acho que vai ajudar bastante. A gente procurou redigir de uma forma que até quem não sabe nada de incorporação imobiliária ou de outras questões consiga entender. A gente procurou ter esse cuidado. E tem o nosso manual também de Direito Civil, que eu escrevi junto com o João Costa Neto. O João Costa Neto é um grande amigo e é professor aqui na UNB. E a gente escreveu esse manual. Foram 7 anos aí de muito trabalho e a gente, no final das contas, demorou para publicar porque a gente quis que saísse com uma visão muito prática. E o detalhe é que, como eu sempre gostei muito de direito registral e direito imobiliário, é muito prático o livro. Você vai perceber que tem muitas questões que nem há precedente do STJ, nada, porque grande parte dos problemas do dia a dia, e quem atua na advocacia consultiva sabe disso, grande parte dos problemas nunca foram judicializados e nunca serão. Nunca serão. Grande parte dos problemas que nós resolvemos não está no judiciário. São questões que você resolve no dia a dia, por interpretação da norma e tal, e no máximo, se for judicializado, vai cair
no primeiro grau, ou órgãos administrativos vão julgar isso. O livro tem muito disso, tem muitas questões práticas, então vale muito a pena. Quem quiser, inclusive, doutor André, até tomo uma liberdade aqui para dizer o seguinte, tem uma livraria aqui em Brasília, porque o livro ele é grande, são 1.700, 1.800 páginas, e aí acaba que sai caro, assim, na editora é uns R$300 e tal, mas tem uma livraria em Brasília pequena, que eu até conversei lá, é um amigo e tal, que ele, na prática, assim, ele está vendendo por 250, alguma coisa assim, eu acho, e ele ainda pega, se alguém quiser, a dedicatória comigo. Então, se quiserem, ele, pelo menos, com o João não dá, porque o João, ele fica em São Paulo às vezes ele é juiz de São Paulo, então, às vezes ele está aqui, às vezes está lá. Mas, de qualquer forma, querendo, tem esse site, que é o site Livraria Civitas. O site é bem simples mesmo, mas é confiável, é tranquilo.com.br. Livraria Civitas. E aí, se você quiser a dedicatória, você tem que mandar o WhatsApp que tem lá no telefone. Tem que colocar lá. Doutor André, vê a mensagem, não tem problema nenhum, tá? Já vi aqui. Então, querendo, fiquem bem à vontade, está à sua disposição. Então, queridos e queridas, deixa eu expor algumas questões básicas antes de nós falarmos do condomínio protoedilício em si. Veja bem, um condomínio edilício pode comprar um condomínio edilício situado na maravilhosa cidade de Salvador, a terra da querida doutora André. Um condomínio edilício lá em Salvador pode comprar um imóvel em São Paulo, porque está mais barato, comprar um apartamento, por deliberação dos condôminos, pela maioria. Comprar um apartamento em São Paulo, até aprova uma taxa extra para isso, porque está um preço muito em conta e os condôminos falaram, vamos sair comprando imóveis pelo Brasil afora para poder alugar e com o dinheiro do rendimento a gente daqui a pouco vai capitalizando, daqui a pouco nem taxa condominial mais ordinária a gente precisa pagar. Ele pode sair comprando imóveis pelo país afora? Pode ou não? Poderia o condomínio edilício fazer o contrato lá, o tabelião poderia lavrar a escritura pública de compra e venda. Um condomínio edilício lá de Salvador comprou um apartamento lá em São Paulo. Poderia o condomínio edilício montar uma sociedade? Imagine que o condomínio edilício, e com isso com deliberação da maioria dos sócios, decidem com participação de algum outro empresário, com o Luciano Huck aí, que é um grande empresário, vamos montar um novo restaurante, já tem o Madeiro aí, Luciano Huck fez parceria com outro, vamos montar restaurante Acarajé Gostoso, LTDA. E o condomínio edilício vai entrar com dinheiro e vai virar sócio. Na ajuda comercial, pode ir lá no contrato social ter sócio 1, condomínio edilício, Praia da Barra, etc., lá de Salvador, e o Luciano Huck, que é o outro sócio. E poderia ser registrado. Condomínio pode fazer o que dá na telha? Essa é a questão. Pode ou não pode? Olha o detalhe. A rigor, no direito privado, tudo é permitido, salvo o permitido em lei. Nós temos um princípio de legalidade ampla. Acontece que dentro do direito privado, nós temos dois tipos de entes, dois tipos de sujeito de direitos, que são os entes personalizados e os entes despersonalizados. Isso aqui é um dos conceitos mais importantes em direito privado e que é negligenciado por muitos que estudam direito privado, mas é um dos conceitos mais importantes. Quando você fala de sujeitos de direito, nós temos dois tipos de sujeito de direito, ou entes personalizados ou entes despersonalizados. Os entes personalizados são aqueles que têm personalidade jurídica, são as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Queridos e queridas, eu preciso desses conceitos prévios para poder explicar o conteúdo, tá? Por isso que eu estou tergiversando aqui para depois chegar no condomínio protoedilício. Para os entes personalizados, vale uma legalidade ampla. Tudo eles podem fazer, salvo o proibido em lei. Então, uma pessoa jurídica pode comprar de Salvador, pode comprar um apartamento de São Paulo, pode.
Uma pessoa jurídica poderia ser sócia de uma outra PJ para montar um restaurante? Pode. Pessoa jurídica pode ser sócia de outra pessoa jurídica. Não tem problema nenhum. Não há proibição, porque tudo é permitido para ela, salvo o que a lei vedar. Então, para pessoas jurídicas, por exemplo, não há tanta restrição assim. Às vezes, quando é pessoa jurídica estrangeira, aí você tem uma outra limitação, mas, em geral, pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Aliás, isso até justifica o fenômeno da pejotização das pessoas. Os profissionais, quando vão trabalhar para uma emissora, até advogados, eles criam uma sociedade individual de advocacia para quê? No final das contas, a pejotização é para pagar menos imposto, né? Em vez de você pagar imposto de renda de pessoas 27%, 27,5%, como pessoa física, você monta uma pessoa jurídica, você recebe os honorários pela PJ, aí você paga 7%, paga muito menos. Essa pejotização é por quê? Porque a pessoa jurídica pode fazer tudo. Até dentro da ideia de planejamento sucessório, ambiente no qual há muita lenda urbana, essas vendas que tem de planejamento sucessório, hold familiar, há muita negligência, né, nessa panfletagem de hold familiar, há muito problema jurídico nisso, mas tem se popularizado. De uma certa forma, está dentro dessa ideia de que eu posso montar uma PJ e fazer o que eu quiser. Agora, entes despersonalizados, não. Para eles, você aplica uma legalidade estrita. Ou seja, tudo é proibido para ente despersonalizado. Se você tem um ente despersonalizado, tudo é proibido para ele, salvo o permitido em lei ou em princípios jurídicos. É uma limitação. Os entes despersonalizados são marcados por isso. E esses entes despersonalizados, eles existem no nosso sistema jurídico por uma verdadeira gambiarra para explicar alguns fenômenos que a teoria da personalidade jurídica não explica. Isso acontece sempre quando você tem teorias. Às vezes a teoria não explica tudo. Aí tem aqueles casos excepcionais que são anomias, vamos dizer assim, para usar uma expressão que o Thomas Kuhn utiliza, que não se encaixam bem no modelo da teoria. Aí nós temos que dar uma resposta. Então, a gambiarra que nós temos no nosso ordenamento chama-se entes despersonalizados. O principal exemplo que você sabe é o espólio. O principal exemplo que você sabe é o espólio. O espólio, se eu, Carlos Elias, morro, o meu patrimônio, entendido como ativos e passivos, vai ser um ente despersonalizado. Inclusive vai poder figurar em ações, etc. Mas, para ele, tudo é proibido. Estava permitido em lei ou nos costumes. Então, o espólio, por exemplo, não poderia, em tese, fechar um contrato na CVC de pacote de viagem. Porque não tem conexão com a atividade e os atos que o espólio pode praticar são atos de mera administração, que tenham conexão com a administração dos bens do falecido. Fechar pacote de viagem não é administração. Ou atos que vão além da mera administração tem que ter uma autorização judicial. Ou seja, se a CVC fizer um contrato vendendo o pacote de viagem para o espólio, colocando o espólio como parte do contrato de pacote de viagem, que seria grosseiro, seria nulo. Não pode o espólio, por exemplo, em tese, montar uma pessoa jurídica. Não daria. Teria que ter autorização judicial. Para o juiz autorizar, teria que ter algum fundamento muito razoável. Mas o espólio é fichinha. O que nos importa aqui no direito imobiliário são outras figuras. Por exemplo, o fundo de investimento imobiliário, que é uma realidade quando a gente fala de direito imobiliário. A lei 8668 trata dele, trata do fundo de investimento imobiliário. O fundo de investimento... Escute bem, quando nós falamos de direito imobiliário, eu diria que grande parte dos negócios imobiliários são protagonizados por fundo de investimento imobiliário, que compram bens, etc. Se você ainda não se deparou com algum caso, você vai se deparar em breve. Porque quem tem comprado imóveis pelo país, construído e alugado e feito negócios imobiliários, em geral são os fundos de investimento imobiliário. Só que, além disso, também está aqui o condomínio edilício. O condomínio edilício, portanto, é um dos entes despersonalizados. Tem um enunciado da Jornada de Direito Civil que diz que ele é pessoa jurídica. Veja, primeiro que esse enunciado foi da primeira Jornada de Direito Civil. A primeira jornada ela não chegou a reunir tantos civilistas no país inteiro.
Segundo, que não é um entendimento majoritário da doutrina, apesar de haver respeitados doutrinadores que defendem que o condomínio edilício é uma pessoa jurídica. A respeitados doutrinadores. Estamos falando aqui do professor Flávio Tartus, do professor Frederico Viegas, pessoas de alta autoridade. Mas não é um entendimento majoritário da doutrina e nem do STJ. O STJ mesmo, várias vezes, já mencionou que é um ente despersonalizado. E por que tem que ser um ente despersonalizado mesmo? Há um projeto de lei no Senado, eu cheguei até a trabalhar, eu trabalhei junto com outro colega nesse projeto, mas vencido. Para mim está errado, não tem que ser aprovado de jeito nenhum. Tem um projeto para transformar condomínio edilício em pessoa jurídica, para colocá-lo lá no artigo 44 do Código Civil que trata de pessoa jurídica. Isso é um erro. Um erro. E qual é o argumento que os defensores desse projeto articulam? Eles dizem o seguinte: condomínio edilício já tem CNPJ. Primeiro, o fato de ter CNPJ significa que é pessoa jurídica. Isso é erro de abecedário. Ente público, órgãos públicos têm CNPJ. Por exemplo, eu, Carlos Elias, quando eu declaro imposto de renda, eu coloco o rendimento do Senado Federal. Eu coloco o CNPJ do Senado Federal. O Senado Federal é pessoa jurídica? Não, é um órgão público. É um ente despersonalizado. O ente com personalidade jurídica é a União Federal. Antes eu era da AGU. Quando eu declarava imposto de renda, eu declarava o CNPJ da AGU. O fato de a AGU ter um CNPJ significa que ela é pessoa jurídica. Porque CNPJ é apenas um número de cadastro fiscal para controle de tributos típicos de pessoa jurídica. Mas não quer dizer que é pessoa jurídica. O empresário individual, o comerciante, para usar a nomenclatura antiga, é uma pessoa física. Mas ele tem CNPJ também. Por quê? Porque ele exerce uma atividade empresarial e para controle de tributos como ISS, ICMS e outros tributos da sua atividade empresarial, o fisco usa CNPJ. Quando você tem uma loja com várias filiais, é uma pessoa jurídica apenas. Tem o Ricardo Eletro, tem as Casas Bahia, é uma pessoa jurídica. Mas há um CNPJ para sede e CNPJs para cada estabelecimento. Não é porque o estabelecimento tem CNPJ que ele é pessoa jurídica. Isso é erro infantil falar isso. Não é pessoa jurídica. Então percebe que, primeiro argumento que usam, condomínio edilício já tem CNPJ, logo é pessoa jurídica. Está errado. Segundo, o condomínio edilício tem que ter liberdade para fazer as coisas. Opa! O condomínio edilício pode fazer tudo. Tudo. O que estiver condizente com a lei e com os princípios gerais. Então, o condomínio edilício, basicamente, e esse é o entendimento que prevalece, ele pode fazer negócios que tenham conexão com a sua razão de ser. Então, o condomínio edilício, por exemplo, pode fazer um contrato de locação para alugar, por exemplo, naqueles condomínios gigantes, naqueles super condomínios, aqueles condomínios resort, que tem piscina e tem área. Ele pode alugar, por exemplo, a área de descanso que tem perto da piscina para alguém montar um restaurante. Ele pode alugar uma área comum, uma área que em tese seria para o porteiro ou para os funcionários morarem. Pode alugar, por exemplo, para colocar uma academia. Há condomínios edilícios que são tão grandes que dentro tem uma academia. Tudo bem, o condomínio edilício pode fazer esses atos. Agora, não pode o condomínio edilício sair comprando imóveis pelo país afora, porque os princesos dos condôminos majoritários entendem de investimento e falam que o condomínio edilício vai começar a investir no país inteiro e comprar. Não pode. E sabe por que não pode? E sabe por que não pode, de maneira alguma, permitir isso? Isso é para proteger os condôminos minoritários. Imagine você morar em um condomínio, 6 andares, com 2 apartamentos cada um, ou seja, 12 unidades, e aí a maioria, 7 condôminos, aprova uma taxa extra de R$300 mil por mês porque eles querem construir um prédio lá em outra cidade para investimento. Aí você, que é minoritário, você vai ter que pagar, porque você é vencido. E não faz sentido, você está morando lá no condomínio para poder usar o condomínio. As taxas de condomínio que você paga tem que ser apenas para manutenção das atividades inerentes ao condomínio. Não é para o condomínio virar empresário, sair ganhando dinheiro por aí, não. Não pode desvirtuar.
É exatamente por isso que o condomínio edilício não é pessoa jurídica. E nem pode ser. No momento que você falar que ele é pessoa jurídica, pronto. Está permitido fazer tudo. Se o condomínio edilício hoje fizer um contrato adquirindo um imóvel em outra cidade, a rigor, esse contrato é nulo. É nulo por falta de aptidão de ter direitos e deveres. O condomínio edilício não pode ter direitos e deveres além do que a lei permite. É um problema de nulidade. Qualquer condômino sozinho poderia pedir a declaração de nulidade daquele contrato. Porque o condomínio edilício nem pode fazer aquele contrato. O condomínio edilício seria como se fosse um cachorro, um pet, que é um ente, é um ser senciente, mas não pode fazer contrato. O meu cachorro, o Bolota, e o Sushi, eles não podem fazer contrato, porque eles não têm personalidade jurídica. O condomínio edilício é igual a ele para esse efeito. É nulo o contrato que fizer, que sai inexistente, se você considerar dentro do plano da existência. Eu entendo que é no plano da validade, mas você poderia até falar que é um problema de inexistência, usando os planos dos fatos jurídicos. Então percebe que o conceito de ente despersonalizado tem essa importância prática. Bem, além do condomínio edilício, os outros filhotes, que eu vou chamar de filhotes do condomínio edilício, que são os condomínios de lotes, por exemplo, o condomínio urbano simples, e até mesmo o condomínio em multipropriedade, eles são, na verdade, desdobramentos do condomínio edilício. Essa é a realidade. São desdobramentos do condomínio edilício. Eles também são entes despersonalizados e eles seguem o mesmo modelo do condomínio edilício. Bem, além disso, é fundamental você saber das espécies de condomínio, antes da gente poder falar do condomínio proto-edilício. Você tem o condomínio geral ou tradicional, que está nos artigos 1314 e seguintes. É o condomínio de frações ideais. É aquele condomínio mais simples que tem. Se 2 pessoas compram um apartamento, 3 pessoas compram um apartamento, compram um terreno, cada um vai ser titular de uma fração ideal. O Código Civil disciplina isso lá no artigo 1314. Isso é chamado de condomínio geral ou tradicional, porque é o tipo de condomínio mais antigo que nós temos na história. A ideia de condomínio edilício é uma ficção que nós, do ponto de vista jurídico, criamos e que só veio a tomar força muito tempo depois. Mas o fato é, o condomínio geral ou tradicional, não há muitos debates para ele. O problema é quando a gente começa a falar das outras espécies de condomínio. E quais são as outras espécies de condomínio? Nós temos o condomínio edilício, que está nos artigos 1331 e seguintes do Código Civil, e também a Lei 4591, naquilo que não for contraditório com o Código Civil, especialmente nos seus artigos iniciais, artigos 1º e seguintes, até o artigo 31 da Lei 4591, que é a Lei de Condomínio e Corporações. Você vai ter o tratamento do condomínio edilício. E qual é a grande característica do condomínio edilício? A grande característica do condomínio edilício é: você tem um terreno no qual é feita uma edificação, e olha que interessante. Tome cuidado com isso, porque isso aí também é um outro erro de abecedário que você não pode cometer. Quando você vê um prédio de 3 andares, com várias salas, e você vê isso a olho nu, você está vendo um condomínio? Está errado falar isso. Não necessariamente. Condomínio edilício não é visível a olho nu. Você até vê uma edificação, mas você não sabe identificar se ali tem um condomínio edilício ou não. Porque nada impede de alguém que é proprietário de um terreno construir um prédio de 3 andares para ele morar ou para ele utilizar sozinho, sem montar condomínio edilício. Várias faculdades fazem isso. Por exemplo, em São Paulo você tem lá a Uninove, você tem a Mackenzie, tem várias faculdades que são situadas em um terreno e são prédios de vários andares com várias salas. É condomínio edilício? Não. Se você pegar a matrícula, na matrícula vai estar lá descrição, terreno situado em tal lugar, e vai ter lá uma verbação de uma construção. Averbado uma construção de 3 andares e tal, com a descrição de acordo com o memorial descritivo arquivado nesse cartório. Não quer dizer que tem condomínio.
Então tome cuidado, porque não é porque você vê uma edificação que tem condomínio. Condomínio é uma ficção jurídica. E quando que vai ter um condomínio edilício? Quando eu pegar a matrícula que nós, na praxe imobiliária, chamamos de mãe, nós pegamos a matrícula mãe, que é a matrícula do terreno, e a gente pratica um ato jurídico nessa matrícula mãe, chamada de registro da instituição do condomínio, seguindo o artigo 1331 e seguintes e a própria lei 4591. E aí você registra a instituição do condomínio. Naquele momento, ocorre o que nós chamamos de efeito pulverizador de imóveis. Eu e o professor Fábio Tartucci usamos essa expressão. O que é o efeito pulverizador de imóveis? Há alguns atos jurídicos que geram atos jurídicos que geram, eu vou chamar assim, matrículas filhotes, que geram vários imóveis, que pulverizam um imóvel em vários outros. Quando você tem uma matrícula mãe de um terreno com uma edificação de 3 andares com várias lojas, e você registra naquela matrícula mãe o ato de instituição do condomínio, ocorre o efeito pulverizador. Buf! Vários imóveis filhotes nascem. Várias matrículas filhotes nascem. E cada matrícula diz respeito a uma unidade autônoma. Por que nós chamamos de unidade autônoma? É um conceito jurídico que nós utilizamos para designar um imóvel, um único imóvel, totalmente autônomo, que nasce. Que são, nesse exemplo que eu estou mencionando, os apartamentos. Cada apartamento vai ter uma matrícula própria. É um imóvel próprio. Você vai ter um direito real de propriedade sobre aquele imóvel, que é totalmente autônomo em relação aos demais. Veja, até aqui eu tenho pregado a convertidos. Você já sabe de tudo isso, é porque eu preciso desse conceito para poder avançar no condomínio edilício. Mas percebe que quando você faz isso, a grande característica do condomínio edilício é o seguinte: você vai ter a matrícula lá, por exemplo, do apartamento 603, você vai ter lá a matrícula do apartamento 603, que vai basicamente consistir no seguinte: você vai ter a descrição do apartamento, que vai representar uma área privativa e que vai estar vinculada a uma fração ideal do terreno e das áreas comuns. Essa é a marca do condomínio edilício. O condomínio edilício, a característica dele é porque você já tem uma edificação já feita, já existente, e você vai ter uma matrícula para cada unidade autônoma, e o detalhe é, quem for proprietário de um apartamento, de uma unidade autônoma, é também proprietário de uma fração ideal do solo e das áreas comuns, da piscina, etc. E uma fração ideal que geralmente é calculada, de acordo com as regras da BNT, que é a referência pela Lei 4591, de acordo com a área construída. E aí você tem forma de cômputo dessa área. Por isso que, por exemplo, quando cai um prédio, e tá lá, na época do Sérgio Naia, lá dos prédios dele de farinha que caíam, né? As pessoas choravam e falavam, eu perdi tudo. Não, você não perdeu tudo não, porque você ainda é dono de uma fração ideal do terreno, porque o teu apartamento era vinculado àquilo. Mas você não ia falar isso para quem estava no desespero, senão você ia tomar um tiro ou ser agredido. Que a pessoa, você entendeu o que ela quis dizer. Mas ela não perdeu tudo não, ela ainda é dono de uma fração ideal de um terreno. Tem valor econômico. Porque é uma ficção que nós temos. E veja o detalhe. Para poder viabilizar a gestão dessa vida condominial de unidades autônomas numa mesma edificação, o artigo 1331 vai ter várias regras. Primeiro, ele vai permitir a existência de um ente despersonalizado chamado condomínio edilício. Para quê? Para poder viabilizar o convívio de todos esses condôminos. Então, esse ente despersonalizado vai poder entrar com a ação judicial para poder cobrar a taxa de condomínio. E aqui eu estou usando a palavra taxa de condomínio por ser popular. Não é técnico, né? Taxa é tributo.
Isso não é tributo. Na verdade, o correto é contribuição condominial, se quisesse mencionar o código condominial. Mas ele vai poder entrar com a ação. Esse condomínio edilício vai poder fazer contrato com os porteiros, com o pessoal, os funcionários, para poder cuidar do prédio, para poder funcionar o prédio. Ele que vai fazer contrato para poder comprar mobiliários. O condomínio edilício, portanto, vai praticar atos para viabilizar a convivência dos condôminos. Só que ele é um ente despersonalizado. E isso é exatamente porque o próprio legislador quis proteger os condôminos minoritários de aventuras da maioria. Porque a maioria poderia ter a aventura de vamos começar agora a investir na Bolsa de Valores. Vamos começar agora a apostar em jogos. Vamos apostar agora em corrida de cavalo. A maioria quer aprovar taxa extra de 100 mil reais para poder apostar tudo em corrida de cavalo. Você tem que se meter a isso? Não. Inclusive, o contrato seria nulo, o contrato de aposta seria nulo. Porque condomínio edilício não pode fazer nada, a não ser o que a lei e os princípios admitam. Jogatina não está autorizado. Mas você percebe, há muitos erros que são cometidos por falta de conhecimento de conceitos básicos de direito civil. Mas eu prossigo para dizer o seguinte, e a representação do condomínio edilício é feita pelo síndico, que assina em nome do condomínio edilício e você vai ter as várias regras do Código Civil. Você vai ter quórum para fazer benfeitorias, quórum para aprovar determinadas regras de funcionamento do condomínio, etc. Vai estar tudo lá no Código Civil, para regular essa convivência física dos condôminos. Entenderam até aí? Que agora a gente vai começar a avançar para o nosso problema. Percebe, então, que a existência física da edificação é um pressuposto do condomínio edilício. Em princípio é isso. Mas deixo apenas para não falar que eu não falei das flores. Há também outros condomínios filhotes, que eu não vou aprofundar aqui porque foge ao nosso escopo. O condomínio de lotes nada mais é do que um condomínio edilício com uma diferença. No lugar de você ter uma unidade autônoma referente a um apartamento, ou até mesmo pode ser até a uma outra edificação, porque você pode ter condomínio edilício de casas, artigo 8º da Lei 4591, a diferença é que a unidade autônoma vai ser um lote, vai ser, portanto, um perímetro de terra, que foi fruto de um parcelamento do solo na forma da Lei 6766. Mas é a mesma coisa, no final das contas é a mesma coisa, só muda isso, e as áreas comuns são, na verdade, as vias de circulação e outras áreas que são consideradas áreas comuns no loteamento. O condomínio em multipropriedade também acaba sendo um filhote, um pouco mais sofisticado, porque na verdade você vai ter uma unidade periódica, mas também a lógica é similar. Muito bem. O problema é o seguinte, o problema é quando nós temos incorporação imobiliária. Aqui que está o grande debate, e eu quero que vocês saibam das repercussões práticas disso. Porque é o seguinte, se alguém vai vender, escute bem, incorporação imobiliária é, grosso modo, vender imóvel na planta. Se você é dono de um terreno e você vai construir um prédio e vai vender os apartamentos depois que você terminar de construir, não há incorporação imobiliária. É erro grosseiro falar que você está fazendo incorporação imobiliária. Erro grosseiro porque você apenas está fazendo algo simples. Você está edificando, como qualquer um pode edificar, você pode construir uma casa, uma mansão, um prédio, e depois que você construiu, você está vendendo depois de construído. Não há incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é um instituto jurídico utilizado no Brasil, porque cada país tem uma solução para isso, com o objetivo da incorporação imobiliária é proteger, é a proteção de interesses transindividuais. É um tipo de proteção de direito coletivo. Especificamente aqui, eu considero como um interesse individual homogêneo. Isso aqui é um caso de tutela coletiva de direitos. E aí o nosso ordenamento, o
que é proteger, esse é o objetivo, proteger os consumidores ou os adquirentes indeterminados de espertalhões, canalhas, cafajestes, que vão vender apartamentos na planta, vão pegar o dinheiro e vão desaparecer. Esse tipo de golpe sempre houve na história. Canalhas que enganam as pessoas falando, vou construir um prédio aqui, pega o dinheiro do povo e desaparece. Esse tipo de patifaria continua e ganhou muito mais força ainda no Instagram. Muita gente dá dinheiro aí para esses investidores, vamos dar 10% de rendimento, dá não sei o quê. Esse tipo de venda de ilusão sempre existiu, o ser humano sempre foi vulnerável a golpes. Agora, o nosso ordenamento procura proteger os consumidores, de uma certa forma, os adquirentes, numa espécie de proteção coletiva. E faz isso no caso de venda de apartamento na planta. A Lei 4591, portanto, portanto, um exemplo de lei de proteção de interesse transindividual. Aliás, quando você estuda direito coletivo, você vai ver que a primeira lei de proteção a direitos transindividuais que nós tivemos no Brasil, pelo menos uma das principais, foi a primeira lei de loteamento, Decreto-Lei 57 de 1937. Porque lá já queria se proteger as pessoas que compram apartamento da planta, porque na década de 30 já havia canalhas que vendiam lotes na planta e desapareciam com o dinheiro. Não faziam obra de infraestrutura, não faziam nada e desapareciam. Depois, em 64, veio a Lei de Incorporação Imobiliária, obra inicial do Caio Mário, um dos maiores juristas, mas o próprio Caio Mário ficou vencido, houve mudanças no texto. Ele fez um anteprojeto, mas depois houve mudanças no anteprojeto que ele fez. Depois veio a Lei 6766 e aí nós temos outras leis. É fundamental você enxergar isso. E antes de aprofundar, saiba que cada país tem uma solução. Por exemplo, os países hispânicos, influenciados pela Espanha, têm uma outra tendência. Lá eles chamam, vou colocar, por exemplo, na Argentina, na Espanha também, eles chamam a situação de venda na planta de situação de pré-horizontalidade, né? Quando você vai estudar esse tema na Argentina, na Espanha, em outros locais, eles chamam de situação de pré-horizontalidade. Por quê? Por que esse nome pré-horizontalidade? Porque eles chamam de condomínio horizontal o que nós conhecemos como condomínio edilício. Aliás, até no Brasil, há autores mais antigos que ainda usavam a expressão condomínio horizontal para se referir a condomínio edilício. Vai contra a nossa intuição, porque quando você pensa condomínio horizontal, você pensa no horizonte. Aí você pensa em coisa deitada, mas na verdade não é essa a lógica. A lógica é a seguinte, é chamado de horizontal porque haveria uma linha imaginária horizontal que separaria um andar do outro, uma unidade da outra. Então, quando você fala de um condomínio edilício de andares, você, em tese, está falando de um condomínio edilício horizontal. E o nome propriedade horizontal é usado dentro dessa ideia de que você teria várias camadas de propriedade que seriam sobrepostas uma à outra e, portanto, separadas por uma linha invisível horizontal. É muito acrobático o raciocínio e pouco intuitivo, e por isso que no Brasil a gente não usa a expressão, a doutrina não usa a expressão condomínio horizontal ou propriedade horizontal como outros países usam, porque é muito contraintuitivo. O legislador textualmente usa condomínio edilício, está lá, artigo 1331 do Código Civil. Muito mais claro. Mas na Argentina, por exemplo, sabe como é que é feita a proteção dos adquirentes? Porque, meu querido e minha querida, onde tem sangue vermelho, tem golpe. Então, esse tipo de golpe, né? Tem pessoas falando, estou no Brasil, o Brasil dá mais golpe. Não, qualquer lugar que tem sangue vermelho tem golpe. Alguns locais tem mais, né? Mas na Argentina também tem que proteger. E como é que eles fazem? Lá eles não têm incorporação imobiliária. Eles fazem um sistema de seguro obrigatório. Quando você compra um apartamento na planta, você é obrigado
a fazer um seguro, que na prática serve como um seguro de responsabilidade civil misturado com evicção, que seja, mas o objetivo é mais de responsabilidade civil. Na ideia de, se o incorporador não entregar o apartamento para você, você vai na seguradora e a seguradora te dá o dinheiro que você pagou e tal. É um modelo simples e cheio de falhas. Primeiro que fica muito mais caro, que você paga o valor de prêmio. Quanto você acha que a seguradora vai cobrar? Uma fortuna. Segundo que, no final das contas, tudo bem, a seguradora tenta fazer negociações com o incorporador para ter algum tipo de cautela e tal, mas não é um modelo muito adequado. Nós, no Brasil, não seguimos esse modelo hispânico. A gente preferiu criar um instituto chamado de incorporação imobiliária. E nós preferimos, para usar uma palavra da moda, nós preferimos empoderar os adquirentes de apartamento na planta. Esse é o nosso sistema. Então, o sistema brasileiro é o seguinte: quando alguém decide vender imóvel na planta, a Lei 4591, ela vai dar poderes aos adquirentes. Para quê? Para fiscalizar o andamento da obra, para fiscalizar o andamento da obra, para fiscalizar o andamento da obra e, em última hipótese, na eventualidade de um incorporador descumprir a sua obrigação, ter atrasos que nós chamamos de atrasos qualificados, ou ele quebrar, eventualmente para tomar o controle, destituindo o incorporador. Então é possível, inclusive, e o artigo 43 da Lei 4591 trata disso, é possível que os adquirentes de apartamento na planta se unam e dê um golpe de Estado, vamos dizer assim. E tome poder e tira o incorporador, destitui o incorporador. Mas tem que ter justa causa. Tem que ter justa causa. Mas você percebe que a razão de ser da lei de incorporação imobiliária é dar esse poder para os adquirentes. Se o incorporador atrasar a obra, não entregar, etc., atrasar no andamento da obra, os adquirentes podem se reunir na forma da lei e destituem o incorporador e eles mesmos continuam a obra. Param de pagar a prestação e passam a usar as prestações para poder pagar para continuar a obra. Basicamente é isso. Então veja que essa é a finalidade. É muito importante entender isso, porque aí a gente vai entender o que é o condomínio pró-edilício. Porque a ideia é o seguinte, veja bem. Como que eu começo toda a historinha? E aqui eu já caminho para o fim, tá? Bem, eu sou dono de um terreno. Esse terreno tem uma matrícula, que eu vou chamar de matrícula mãe, que tem lá na descrição, terreno situado em tal local. Beleza. Eu quero fazer uma incorporação imobiliária, porque eu quero vender apartamento na planta, pegar dinheiro e pegar o dinheiro e transformar em tijolo. Beleza. Eu vou praticar um ato jurídico chamado de, vou colocar aqui registro 1, registro de incorporação imobiliária. Então, a incorporação imobiliária começa com um ato de registro no cartório de imóveis, com a apresentação de documentos, que são documentos para, basicamente, controlar a idoneidade financeira, jurídica do incorporador e também para dar publicidade das condições negociais. Então, eu vou fazer um registro da incorporação imobiliária. E o interessante é isso. No momento em que eu faço esse registro, olha só que interessante. Até então, eu tinha um imóvel com perfil unitário. Eu era titular de um direito real de propriedade. Não havia condomínio. Mas no momento em que eu registro, é como se eu tivesse fecundado, engravidado o imóvel. O imóvel passa a estar agora grávido de um futuro condomínio edilício, que ainda não existe. O que surge uma situação intermediária, que é, na verdade, uma situação de nascituro de um futuro condomínio edilício. Porque ainda não tem condomínio edilício. Não há aquele condomínio edilício da forma disciplinar do Código Civil,
que permite que os condôminos façam uma assembleia e, por quórum, aprove uma benfeitoria, destitua o síndico. Não, isso não tem. Por quê? Porque ainda não tem existência física. Mas você já tem uma situação de nascituro, por quê? Porque você já pode aqui alienar imóveis na planta. Tanto que a própria abertura de matrículas filhotes já se tornam facultativas. Em regra, e claro, ela é obrigatória no caso de alienação de uma unidade específica. Se você vender uma unidade específica, aí você tem que abrir a matrícula filhote para aquela unidade específica. Você não pode ficar praticando ato na matrícula mãe, não. Mas não é obrigatório abrir a matrícula. Você pode registrar em incorporação imobiliária e não vender nenhum imóvel na planta. Continuar a obra, terminar e tal. E veja, quem compra um apartamento na planta já vai ter uma matrícula filhote lá com a indicação. Ele já vai ser titular de algo. Quem compra o apartamento da planta vai ser titular de algo. Do quê? Vai ser titular de uma fração ideal do terreno vinculada a uma futura unidade autônoma de um condomínio edilício. Mas ainda não é condomínio edilício, é de um futuro condomínio edilício. E, naturalmente, esses adquirentes têm que ter, pelo ordenamento, alguma forma de agremiação para poder fiscalizar o incorporador. Porque quem conduz a obra é o incorporador. Não adianta os adquirentes, ainda que fosse unânime, falarem, queremos mudar, fazer uma benfeitoria voluptuária, queremos mudar a obra. Não, eles não podem deliberar de nada, porque não é condomínio edilício. Quem comanda tudo é o incorporador, que vai seguir exatamente o projeto da construção que está lá no registro imobiliário. Porque não é condomínio edilício. Na verdade, o que os compradores, os adquirentes podem fazer é fiscalizar. E como é que eles são agremiados? Bem, nasce, no momento que você registra uma incorporação imobiliária, uma figura que a doutrina chama de condomínio proto-edilício. Detalhe. Legislador, isso Miguel Reale falava, Moreira Alves falava, legislador não é vocacionado a ficar dando nome aos institutos jurídicos. Então nem sempre o legislador dá um nome de batismo, isso é papel da doutrina. O legislador, ele fala do condomínio proto-edilício de uma forma indisciplinada do ponto de vista de nomenclatura. Mas uma coisa é certa, quando o legislador fala do condomínio edilício, ele usa o nome de batismo textual. Quando ele se refere ao condomínio edilício, ele sempre fala condomínio edilício. Mas o condomínio proto-edilício específico, ele não deu um nome. Você vai perceber que o legislador, em várias ocasiões, usa nomes diferentes. Então você vai ter, por exemplo, só para citar exemplos, o artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 4591, ele vai falar de regime condominial especial. Aí você vai ver lá que o legislador vai falar, lá no artigo 213, parágrafo 10, inciso 2 da Lei de Registros Públicos. Esse aqui, para mim, é o dispositivo que deixa mais claro que condomínio proto-edilício não tem nada a ver com condomínio edilício. Esse dispositivo diz que quando você vai fazer um procedimento de retificação no cartório, diz lá o artigo 213, parágrafo 10, inciso 2, que você precisa ouvir o condomínio edilício, representado pelo síndico, ou, se for o caso, o condomínio sobre frações ideais, representado pela comissão de representantes. O próprio legislador distingue as figuras, condomínio edilício de condomínio sobre frações ideais, que é a nomenclatura que ele utiliza. Às vezes ele vai e usa a expressão condomínio de edificações. Você vai ver também outras nomenclaturas, todas se referindo ao condomínio proto-edilício, mas de uma forma meio heterogênea do ponto de vista de nomenclatura. O artigo 32, parágrafo 15 da Lei 4591 também usa a expressão
condomínio sobre frações ideais. Mas você vai ver lá, por exemplo, que o artigo 31F, parágrafo 12, inciso 2 da Lei 4591, ele fala de condomínio de edificação. Condomínio de edificação, na verdade, está se referindo ao condomínio pró-edilício ainda. Entenderam até aí? E veja bem, não estamos falando de um exercício cosmético, de nomenclatura, de diletantismo, não. Dá nome, categorizar os institutos é necessário para distinguir os regimes jurídicos. O regime jurídico do condomínio edilício é diferente do condomínio edilício, do condomínio pró-edilício, é diferente do regime jurídico do condomínio edilício. É diferente. No condomínio edilício, o artigo 1331 vai falar que você tem um condomínio edilício como ente despersonalizado, representado pelo síndico. Os condôminos são quem dão as cartas, porque por quórum, por deliberação, eles determinam que benfeitorias vai ser feita, taxa, contribuição condominial, eles dizem como vai funcionar tudo, etc. Eles são senhores do empreendimento. No condomínio pró-edilício, não. O regime jurídico é diferente. Porque o condomínio pró-edilício não manda na condução da obra. Quem manda na condução da obra é o incorporador, que vai seguir o projeto que foi registrado no momento da incorporação. E detalhe, o condomínio pró-edilício, ele tem que ser representado por alguém. E ele vai ser representado pela comissão de representantes. É o síndico do condomínio pró-edilício. A comissão de representantes, ela vai falar em nome do condomínio pró-edilício. E aí a lei de incorporação imobiliária vai dizer que o incorporador, a empresa lá que vendeu os apartamentos da planta, é obrigada a periodicamente mandar uma prestação de contas do andamento da obra para a comissão de representantes. Ou seja, periodicamente ela tem que falar, olha, a obra andamos tanto, a obra está em tal estágio, para poder a comissão de representantes fiscalizar se a obra está realmente em marcha ou não. E detalhe, a comissão de representantes, claro, ela vai sim representar os adquirentes de imóveis na planta. E por isso, à medida que o incorporador vai vendendo apartamento, vai acrescendo, aumentando o número de adquirentes. A incorporadora é obrigada a comunicar à comissão de representantes com o nome e endereço de quem comprar apartamento. Por quê? Porque a comissão de representantes tem que poder entrar em contato com eles se for necessário. Se em algum momento o incorporador começar a inadimplir, ele vai precisar reunir os adquirentes para poder fazer a destituição do incorporador e tomar as rédeas da construção. Muito bem. O fato é que, terminando a construção, você vai fazer a averbação da construção. Aqui, uma outra advertência para erros de abecedário que, às vezes, andam pelos corredores. A pessoa fala, eu quero averbar o habite-se. Está errado falar isso. Mas tudo bem, a gente entende, a bola entra no gol, ainda que de canela, né? Mas está errado. Habite-se é um ato administrativo do Poder Municipal atestando que a obra observou as normas de construção, as normas urbanísticas e tal. Mas não é isso que você registra. Não é isso que você averba. O que você averba é a construção. E para averbar a construção, você tem que apresentar documentos, entre os quais está o habite-se. Então não é o habite-se que é averbado. Então tome cuidado com isso. Você pode até usar no dia a dia, porque os empresários usam, né? Todo mundo usa. Para comunicar, você até pode usar, mas tome cuidado para não usar isso e cometer erros jurídicos propriamente. É a construção que é averbada. E para averbar, você precisa apresentar entre os documentos o habite-se. No momento que você terminou a construção e você averbou o habite-se, pronto. Acabou.
o regime de pré-horizontalidade, propriamente, ou acabou propriamente, ou pelo menos chegou nos seus últimos momentos esse regime de pré-horizontalidade. Por quê? Porque já tem uma edificação construída. Já não tem mais por que proteger adquirentes de apartamentos na planta, porque o apartamento já está construído. Não tem mais. O motivo, a razão de ser da Lei 4591 já desapareceu, porque não tem mais risco de golpe, de algum canalha vender apartamento da planta e desaparecer. A obra já foi entregue. E aí você vai para o ato derradeiro, que é o ato de instituição do condomínio edilício. Aqui sim, esse ato que é registrado na matrícula mãe consolida, dá luz, convida a um filho. Aquilo que era o nascituro, que era o condomínio proto-edilício, nasce agora como condomínio edilício. O regime jurídico muda. As regras agora que vão disciplinar os condôminos não serão mais as regras da Lei 4591 na parte de incorporação imobiliária. Agora as regras são as regras lá do Código Civil do 1331 e seguintes e do artigo 1º, artigo 31 da Lei 4591. Os condôminos vão mandar agora na obra. Vai ter contribuição condominial, eles vão poder aprovar benfeitorias e agora passa a ter um outro ente despersonalizado chamado condomínio edilício, que vai ser representado por um síndico. O regime jurídico mudou. Bem, um debate que tem havido, e claro, o tema é divergente, respeitados doutrinadores, e aí estão doutrinadores de alto quilate e amigos pessoais também, como o Chalub, que é um grande amigo e flamenguista também, como o Guilherme Calmon também, e alguns outros que entendem que o condomínio edilício já surgiu desde o momento do registro da incorporação imobiliária. Eu cheguei a publicar também artigos junto com o professor Flávio Tartucci e tal, e o Chalub e o Guilherme Calmon também publicaram artigos redarguindo, né, o nosso artigo. Mas eles não, a verdade é que eles não responderam propriamente, data máxima vênia, as questões. Eles como que fugiram do debate, do regime jurídico ser totalmente diferente, ser olimpicamente diferente. Isso eles não enfrentam e tal, mas são argumentos. Ninguém é dono da verdade, mas a repercussão prática, a questão é a repercussão prática. Tá, do ponto de vista prático, porque essa discussão meramente bizantina seria recomendado mais para a academia. Eu quero saber na prática. Qual é a aplicação prática? Uma das aplicações práticas disso é porque, por exemplo, o Chalub defende que você não precisa praticar esse ato de registro na matrícula. Ele diz que esse ato de registro da incorporação já seria suficiente. E no final das contas você não vai pagar emolumentos para o cartório para fazer o registro da incorporação. Não dá para você defender uma categoria jurídica apenas com a ideia de vou economizar dinheiro. Não. Se quer economizar, tem outro caminho. O caminho vem uma lei da isenção, fala que o ato é gratuito. E tem um detalhe. O artigo 32, parágrafo 15 da Lei 4591, ele diz que você considera como ato único para fins de emolumentos o registro da instituição do condomínio, o registro da incorporação com a instituição do condomínio sobre frações ideais. Sobre frações ideais é o condomínio proto-edilício. O que o legislador quis dizer é que o condomínio proto-edilício nasce junto com o registro da incorporação e você não vai cobrar 2 emolumentos por isso. Isso aqui é o artigo 32, parágrafo 10 da Lei 4591. O Chalub já defende que não. Ele fala que o ato de registro da incorporação e o ato do registro da instituição do condomínio é edilício, que vai acontecer 30 anos depois. Claro, aqui é hipérbole, né? Alguns anos depois, que é quando terminar a obra, seria ato único para fins de emolumentos. Não, não existe isso. Porque a presunção de ato único para fins de emolumentos é para atos contemporâneos, para atos que são praticados na mesma ocasião. Aqui não, né? De atos 10 anos depois. Foi isso, e eu trabalhei também na redação dessa lei, o Chalub também trabalhou propriamente, mas a finalidade foi essa e o parlamento aprovou com isso, com esse objetivo. Agora, um detalhe. O condomínio proto-edilício, é verdade,
ele já existia antes da Lei 4591. A doutrina não falava dele, porque não havia necessidade, não havia propriamente uma utilidade prática. Mas já existia. Era o condomínio proto-edilício. Agora passou a ter mais utilidade, por quê? Porque a lei do SERP começou a colocar mais obrigações para o incorporador. Por exemplo, tornou obrigatória a instituição de uma comissão de representantes. Isso não era obrigatório antes. Tornou obrigatório que o incorporador, periodicamente, mande um andamento das obras para a comissão de representantes. Então, como você começou a dar mais papéis para o condomínio proto-edilício, o legislador foi, vamos deixar claro essa figura. Foi isso. Mas já existia antes. Então, percebe que, na verdade, no final das contas, toda discussão é para saber se você tem que pagar emolumentos para fazer registro de instituições de condomínio edilício ou não. Não, que tem que fazer o registro, é óbvio que tem que fazer, porque você tem que ter um marco na matrícula demonstrando que agora você tem um condomínio edilício com o regime jurídico do artigo 1331 e seguintes. Os condôminos agora podem deliberar, fazer assembleia, mandar na obra, etc. Tem que ter um marco disso. E o marco é a instituição de condomínio edilício, que está na matrícula. Se quiser afastar os emolumentos, é só fazer uma lei de gratuidade. O que não pode é tirar esse marco jurídico. Para o Chalub, na verdade, a averbação da construção automaticamente já valeria como instituição de condomínio. Não me parece o mais adequado, e esse tema tem rondado os estados. No Rio de Janeiro, o Código de Normas fala que não é necessário o registro da instituição do condomínio edilício, que seria suficiente aqui a averbação da construção. Mas isso é só no Rio de Janeiro. Em todos os outros estados permanece o entendimento de que tem que registrar a instituição do condomínio. São Paulo, inclusive, foi textual na última alteração das normas de serviço de lá. E todos os estados permanecem com o mesmo entendimento. Então, é uma divergência que existe, e é bom que você tenha notícia, mas o principal para vocês não é só essa questão de emolumentos, é você saber principalmente do regime jurídico e, por exemplo, você vai propor uma ação judicial. Quem tem que figurar no polo ativo da ação é o condomínio proto-edilício, representado pela comissão de representantes. Aí, se eu colocar a comissão de representantes no polo ativo, talvez a bola entre no gol, mas é um gol de canela. E aí você vai ter um problema. Se o juiz entender que não é correto e tal, vai dar um problema. Mas, em princípio, ações judiciais que possam ter sido propostas, em tese, é o condomínio proto-edilício representado pela comissão de representantes. Entenderam? Queridos e queridas, acho que a gente já aprofundou bastante, até passei do prazo aqui regulamentar, mas estou aberto a dúvidas e questões também, se quiserem formular. É só abrir o áudio e tranquilo. Nenhuma questão? Então, tranquilo. Então, fico à disposição. Ah, sim. Oi, Isabela, tranquila. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Estou aqui em nome da Andréia para poder, ela infelizmente teve que se ausentar devido a uma pós-graduação no mesmo horário. E estou aqui representando, agradecendo, né, antes de tudo, toda essa sua exposição maravilhosa. Acredito que todos nós, né, aproveitamos e sugamos um pouquinho bastante de todo esse conhecimento. E somente para agradecer mesmo a sua presença aqui na nossa comunidade. Eu que fico feliz e sempre estou à disposição para tudo, assim. Você já tem os meus contatos aí, deixei aí todas as recomendações e, enfim, fico à disposição. Agradeço aí a recepção e em outros carnavais a gente se encontra aí também. Então, obrigado, viu, Isabela? A gente pode tirar uma foto? Pode, com certeza. Com o maior prazer. Pessoal, todo mundo abrindo as câmeras aí. Aí arruma o cabelo e tal. Pronto, muito obrigada. Boa noite aí a todos também. Boa noite. Tchau, tchau. Recording stopped.